Então, vamos lá. Tema 4, globalização e meio ambiente. Na semana passada eu tinha começado esse tema e agora eu vou dar prosseguimento a ele. Mas eu vou fazer uma recapitulação, um pouquinho do que eu falei semana passada, para a gente dar continuidade, beleza? Então, vamos lá, globalização e meio ambiente. Se nós vivemos nessa época da globalização, onde o mundo é integrado do ponto de vista econômico, cultural, social, de certa forma, a partir do momento que o mundo se integra mais, fica mais fácil de ocorrer as trocas comerciais. Então, atualmente, com esse processo da globalização econômica, a gente tem uma intensificação do processo de produção de produtos. E esses produtos, eles são produzidos em escala global, eles são produzidos em grandes quantidades, geralmente, e eles são também... Peraí, que tem duas pessoas tentando entrar de novo. Vamos lá. Então, a partir do momento que o homem passou a produzir mais produtos e a se integrar mais nesse processo de globalização, a gente passou a produzir mais e também a utilizar, consequentemente, mais fontes de energia nessa produção. Por quê? Porque a indústria carece de energia para funcionar. Ela só funciona com a utilização de alguma fonte de energia. Então, é por isso que a gente vai ver que hoje em dia tem tantas pesquisas, tem tanta luta, de certa forma, para se inventar, para se criar estratégias, novas formas de se produzir utilizando outras fontes de energias, principalmente fontes de energias alternativas, que seriam fontes de energias limpas, consideradas renováveis, onde a nossa utilização ela é num ritmo menor do que a natureza. Como é que eu posso dizer? A natureza repõe, a natureza consegue repor as fontes de energias renováveis em um ritmo bem maior do que a gente utiliza, por exemplo. Por isso que elas são consideradas renováveis. Elas se renovam constantemente na natureza, né? A gente utiliza, mas a natureza consegue repor de forma mais rápida, digamos assim, aquela fonte de energia até o nosso momento atual. E aí, com esse processo de globalização, com a integração do mundo, as trocas comerciais estão acontecendo de forma muito mais crescente do que no passado. Então, o homem passou a utilizar cada vez mais fontes de energias, né, para a produção. E, detalhe, a gente sabe que o setor da economia que mais produz é a indústria, né, basicamente, em alguns países. E como a indústria ela se tornou muito importante no mundo inteiro, o tipo de economia, né, que mais consome energia no mundo é a indústria. Depois da indústria vem quem? Vem o setor de construção de obras, construção civil e o setor de transportes. Então, dentro do cenário econômico global, o tipo de atividade econômica que mais consome energias, né, que mais consome fontes de energias, é a indústria, seguido pela construção civil e pelos meios de transporte, aéreo, ferroviário, né, naval, enfim, seguido pelo setor de transportes. E a gente vai ver, no livro de vocês vai contar que até 2040 esse cenário não vai mudar muito. Por quê? Porque a gente utiliza mais hoje em dia fontes de energias não renováveis. Esse cenário não vai mudar muito até 2040. As fontes de energias que o ser humano, que é a matriz energética global, mais utiliza são essas que são provenientes de restos de vegetais ou animais, fósseis no caso, que foram fossilizados, né, foram compactados, liquidificados não, tem um nomezinho, litificados no decorrer de milhares de anos. Então, uma fonte de energia não renovável seria o quê? Uma fonte de energia que não se renova? Não, não é isso. Quer dizer que ela se renova sim, mas que demora milhões de anos para se renovar. Por isso que se considera como se fosse uma fonte de energia não renovável. Aí tem gente que pensa, então a gente vai utilizar o petróleo, vai ter petróleo pro resto da vida, vai ter carvão mineral pro resto da vida. Não. São fontes de energias que se esgotam. Elas vão se esgotar um dia. Elas não são inesgotáveis. Elas têm um fim, mas elas vão se formar de novo, sendo que demora muito tempo para se formar de novo, né? São cerca de milhares de anos para isso acontecer. Então, a gente não pode afirmar que as fontes de energias não renováveis, elas existirão para o resto da vida. Isso não é verdade, né? Porque o homem utiliza no ritmo tão frenético dessas fontes, se utiliza tanto dessas fontes, que elas irão acabar muito mais rápido do que a gente imagina. Por isso que se investe tanto hoje em dia em fontes de energias limpas, alternativas, que não poluem tanto, que não degradam tanto, embora impactem sim no meio ambiente. Nós pensamos que as fontes de energias renováveis, por elas existirem de certa forma abundantes na natureza, elas não geram impactos, mas elas geram impacto sim. Agora são impactos, bem menos impactos, digamos assim, do que as fontes de energias não renováveis. E elas poluem menos também, as renováveis. São consideradas algumas, né, como fontes de energias limpas, por elas não poluírem, né, o meio ambiente.
Mas isso não implica dizer que elas não geram impacto, geram sim. E é isso que eu quero que vocês pesquisem para a próxima aula, né? Para a apresentação do trabalho da próxima aula. Impactos que são gerados através da produção e utilização daquele tipo de energia, seja renovável, seja não renovável. Então, até hoje, desde o século XVIII até o momento atual, a maior parte dos países do mundo, né? Eu diria logo todos, porque se predomina ainda isso até hoje. Os países, eles costumam utilizar mais fontes de energias não renováveis, como as fontes de energias que são combustíveis fósseis, como o petróleo, gás natural, todos são combustíveis fósseis, e o carvão mineral. Então, essas ainda são as fontes de energias mais utilizadas. Aí já vamos falar um pouquinho sobre o carvão mineral. Então, assim, houve um levantamento, uma pesquisa pela Agência Internacional de Energia no ano de 2017, e ela investigou que os setores que mais utiliza energia no mundo, já falei quais são eles: indústria, construção civil e transporte, e investigou também que esse cenário não vai mudar muito até 2040, e é por isso que alguns países vêm investindo maciçamente em novas fontes de energias, embora ainda se utilize muito fontes de energias não renováveis. Aí vamos para a parte do carvão mineral e das termoelétricas. Eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa semana passada sobre essas usinas termoelétricas ou não? Pedi que vocês pesquisassem como é que funciona a usina termoelétrica, ou não foi aqui que eu pedi? Foi. Foi, não foi? Vocês pesquisaram? Quem fez a pesquisa? Fala aí. Eu li, mas não anotei nada. Mas você entendeu como é que funciona uma usina termoelétrica? Uhum. Também eu li, mas só que eu não anotei, porque eu achei que não precisava. Ok. Alguém pode começar a falar como é que funciona a geração de energia numa usina termoelétrica? Assim, ela é como se fosse uma instalação industrial que ela é usada para gerar calor, como é, energia, por meio de qualquer produto que possa gerar calor, né? É um negócio assim. Lívia, fez? Peraí. Certo. Você está perguntando como é que funciona, né? Para Isso. gerar Usina energia. termoelétrica, isso. Pronto. Através de um caldeirão, de uma caldeira, como eles chamam, é posto materiais, combustíveis fósseis, é isso? Isso. Mas tem outro tipo, mas vá. No momento eu esqueci, né? Mas tem. Aí, no que eles são fervidos, o vapor que sobe ferve a água, que... Peraí, que eu tô meio confusa. Mas junto com esse vapor que a água é fervida, mais ou menos isso, eles ligam uma turbina com esse vapor que gera energia, que passa para um transformador, que transforma a energia que foi produzida das turbinas, que transforma na energia que a gente consome. Não é isso? Exatamente, perfeito. Muito bem. Muito bem. Então, como é que funcionam essas usinas termoelétricas? Vou mostrar a imagem aqui para ficar mais claro na mente de vocês o que Lívia estava falando. Geralmente, peraí, vou botar isso aqui. Olha aqui o esquemazinho, dá para ver como é que funciona mais ou menos? Aqui é um esquema de como funciona uma usina termoelétrica ou termoelétrica. Geralmente em usinas termoelétricas que produzem eletricidade para a gente, para a indústria, para a construção civil, enfim. O que é que acontece? Ela se utiliza de combustíveis fósseis, queima o combustível fóssil, mas existem sim usinas que não utilizam combustíveis fósseis, que utiliza, por exemplo, resíduos vegetais, se utiliza da fonte de energia da biomassa, resíduos vegetais são colocados nessa entrada aqui, ó, no lugar do combustível, são colocados, esses combustíveis são queimados para aquecer a água de uma caldeira, que é isso aqui, enfim, e continuar o processo. Espera aí que eu vou dizer o processo. Mas nem sempre toda usina termoelétrica vai se utilizar de fontes de energias não renováveis, certo? Nem sempre. Pode ser que ela utilize uma fonte de energia renovável, como existe sim usinas termoelétricas que utilizam resíduos vegetais.
e são até melhores. Por quê? Porque essas usinas termoelétricas que se utilizam de uma fonte de energia renovável, elas não poluem tanto, elas não degradam tanto o meio ambiente e elas conseguem reaproveitar os resíduos vegetais novamente. Então, tipo, não fica utilizando muitas fontes, muita matéria para se produzir energia. Por quê? Porque se reaproveita, certo? São até melhores, mas, entretanto, a maior parte das usinas termoelétricas que existem no mundo, elas utilizam, sim, fontes de energias não renováveis. A queima de algum combustível fóssil para gerar eletricidade. Como, por exemplo, é muito comum a gente encontrar o carvão mineral sendo utilizado em usinas termoelétricas. Né? Aí, como é que funciona? Deixa eu mostrar aqui. Existe a entrada do combustível, estão vendo aqui, onde o mouse está? Eu estou tocando com o mouse. Existe a entrada do combustível, o combustível é colocado aqui, ou petróleo, ou carvão mineral, é colocado aqui, ou gás também. Aí, ele vai ser queimado, esse combustível que eu coloquei lá, essa matéria-prima, essa fonte de energia, vai ser colocada aqui, vai ser queimada. Aí, quando ela é queimada, o que é que acontece? Ela vai aquecer uma grande caldeira, e essa caldeira contém água em estado líquido. Então, imagine, eu vou inserir aqui o combustível fóssil, eu vou queimar esse combustível fóssil. A queima desse combustível fóssil vai aquecer uma caldeira com água em estado líquido. Essa água em estado líquido vai se transformar em um vapor. Aí vai passar por aqui, ó, vai se transformar num vapor. Esse vapor aqui, ele vai movimentar turbinas aqui, ó, tá nessa segunda parte aqui, terceira parte, enfim. Tá nessa parte aqui, vai movimentar essas turbinas. Essas turbinas, elas vão estar interligadas a um gerador que vai gerar energia, né? E esse gerador, ele vai estar interligado a um transformador, que vai transformar essa energia e esse vapor em uma energia elétrica. E aí o transformador vai estar interligado às redes de distribuição, que vai chegar até as indústrias, as casas, a eletricidade, né? Por onde passa a eletricidade. E, detalhe, geralmente uma usina termoelétrica, ela tem um sistema também de refrigeração, que é essa parte que o mouse está tocando aqui, ó. Torre do sistema de refrigeração. O que é que acontece nessa torre? A água que é utilizada aqui na caldeira, que é aquecida, né, que é a água líquida, que é transformada em vapor, ela não vai chegar até as turbinas, né, isso em estado de vapor, sendo que nessa parte aqui a gente vai ver que a água ela vai ser reaproveitada. A água que se transformou em vapor, vai existir um processo para transformar ela novamente em estado líquido, né? Para haver uma condensação, vai transformar de novo em estado líquido, que vai reaproveitar a água para ser utilizada de novo, para ser aquecida de novo, transformada em vapor, depois de vapor para líquido de novo, enfim, o processo não tem fim, basicamente. Então, a água ela sempre é reaproveitada. E a gente vai ver que nessa parte que eu estou apontando, onde tem as chaminés. Essas chaminés, elas servem para que se filtre um pouco desses gases que são emitidos por essas usinas, né, sejam um pouco filtrados e não façam tão mal às pessoas, tão mal ao meio ambiente também. Mas, embora exista esse sistema da chaminé e tudo mais, ainda essas usinas elas são responsáveis por uma grande gama de poluição atmosférica, por emitir muito CO2, dióxido de carbono, são gases que retêm muito calor na atmosfera, né? Como elas podem emitir também CO2, monóxido de carbono, né? Ou metano, gases que são muito nocivos. Outro, o óxido nitroso, elas também podem emitir, ou então clorofluorcarbonetos, ou seja, gases que retêm muito calor na atmosfera e acabam também poluindo a nossa atmosfera, que pode gerar até problemas respiratórios, que a gente vai falar já sobre a China. Ok? Como é que funciona a usina termoelétrica? Geralmente, a usina termoelétrica ela funciona com combustíveis fósseis, com a queima de combustíveis fósseis. No caso, o livro associou o carvão, porque o carvão é muito utilizado, sim, em usinas termoelétricas. Mas pode ser utilizado também o petróleo, o gás natural e até resíduos vegetais. A biomassa também pode ser utilizada, que é uma fonte de energia renovável. Sendo que, e é até melhor porque ela polui menos e consegue se aproveitar muito os resíduos vegetais novamente, se reaproveitar. Mas não é a maioria, né? A maioria das usinas termoelétricas utilizam, sim, fontes de energias não renováveis, infelizmente. Que poluem mais, degradam mais, impactam mais no meio ambiente. Agora deixa eu voltar para aqui. Aí sim, vamos falar um pouquinho sobre o carvão mineral. O carvão mineral é um combustível fóssil, como eu já falei.
Semana que vem vocês vão ver o grupo que ficou responsável por ele. Vai mostrar um pouquinho como é que ele se forma, então não vou falar isso hoje. Essa fonte de energia passou a ser a principal, a mais utilizada no mundo no século XVIII, e perdura até os dias atuais. O carvão mineral só perdeu um pouquinho sua força no ritmo de utilização quando o petróleo, durante a segunda revolução industrial, passou a ser mais utilizado, certo? Mas na primeira revolução industrial, lá no século XVIII, né, que começou lá na Inglaterra, por volta de 1750, na Inglaterra, a fonte de energia mais utilizada para movimentar a indústria, para gerar energia, para movimentar as locomotivas a vapor, os navios também que foram inventados, né, que eram movidos também a carvão mineral. Então, o carvão mineral no século XVIII, com a primeira revolução industrial, se tornou a fonte de energia mais utilizada no mundo, né, naqueles países que estavam se industrializando. E no século XIX ele começou a perder um pouquinho sua força com o surgimento do petróleo. Hoje em dia vem sendo muito utilizado, né? Houve um incremento na utilização do carvão mineral, principalmente agora, no século XXI, com a ascensão chinesa, com a ascensão da economia chinesa, despontando como a segunda maior economia do mundo. A China ela é muito importante, por quê? Porque ela é o país que mais consome carvão mineral no mundo. Ela praticamente consome a metade de todo o carvão mineral que é produzido no mundo, né? Que é extraído e exportado no mundo. Ela é o segundo país que mais... segundo país não, desculpa. É o país que mais consome, e eles consomem em média 50% de todo o carvão mineral do mundo. É por isso, professora, que geralmente a gente encontra alguma imagem na internet dos chineses utilizando máscaras, né? Para se proteger da sua atmosfera bem densa de resíduos tóxicos, de gases poluentes, exatamente. É muito comum a gente encontrar na internet alguma imagem de chinês, eles utilizando máscaras. Não é por causa da pandemia, só por causa da pandemia não, que a gente vai encontrar, não. É porque o ar chinês é um ar muito poluído. Os grandes centros industriais chineses, as grandes cidades chinesas são muito poluídas. Por quê? Porque a China é um país que utiliza muito carvão mineral. E detalhe, o carvão mineral é a fonte de energia não renovável que mais polui. Polui até mais do que o petróleo, do que o gás natural, né? É a mais poluente de todas as fontes de energias não renováveis que a gente tem conhecimento. Que mais? Sim. Professora. Oi. Então, no caso, o Japão é o país mais poluente que existe? Não, é a China. O país que mais polui no mundo é a China. Eu vou acabar com a China. Complicada a situação. Sim. Pula. Então, hoje em dia, basicamente, quando a China se despontou como a segunda maior economia do mundo, quando eles começaram a produzir muitos produtos industriais, eles passaram a utilizar cada vez mais fontes de energias. Dentre elas, o carvão mineral. Se você me perguntar, professor, o carvão mineral hoje em dia é utilizado muito em quê? Muito em indústrias, no geral, muito utilizado para a produção de eletricidade e muito utilizado em um tipo de indústria específica, que são as siderúrgicas. Nas siderúrgicas, a gente vai encontrar muito a utilização de carvão mineral para a produção de ferro, aço, enfim, é utilizado. Tem mais? Sim, aí falando ainda um pouquinho sobre a poluição das cidades chinesas. Em algumas cidades chinesas, a gente vai verificar, como eu já mencionei, uma atmosfera muito poluída pela emissão de gases provenientes da queima desse combustível aqui, do carvão mineral. E, detalhe, muitas pessoas sofrem problemas respiratórios, né, doenças pulmonares. Por quê? Por causa desse ar que é muito, muito poluído, né? E as partículas quando está no período do inverno, um período mais frio, as partículas dos gases poluentes, elas tendem a ficar mais próximo da superfície. Então, as pessoas respiram esse gás poluído, esse ar poluído. Então, faz com que elas tenham problemas respiratórios e cheguem até a ter problemas pulmonares. Isso é muito ruim para as pessoas. Mas, em detrimento disso, o governo chinês vem tentando atualmente utilizar outras fontes de energias. Vem tentando utilizar principalmente fontes de energias renováveis, como a energia eólica. Vocês vão ver que a China ela é líder na produção mundial de energia eólica, proveniente da força dos ventos. Mas eles ainda utilizam muito carvão mineral, que é uma coisa muito ruim para as pessoas. Mas é a base econômica deles, né? Já falei de tudo isso. Tem alguma dúvida até agora? Ou tá tudo bem? Até aqui tudo bem. Pronto. Vamos para as mudanças climáticas. Página de vocês, 360. As mudanças climáticas. Nesse tópico vai falar um pouquinho o seguinte.
Atualmente, está havendo um aumento da temperatura global, um aumento da temperatura do planeta, que é proveniente de ações antrópicas. Nos últimos anos, a temperatura terrestre tem apresentado elevação, que, no entender da maior parte dos cientistas, é resultado de ação antrópica. Professora, eu não sei o que é isso. Ação antrópica. Coloque no livro. Ação antrópica são ações desencadeadas pelos homens. É o que o homem exerce, o que o homem faz no meio, é uma ação antrópica. Por exemplo, o efeito estufa é uma ação antrópica ou não? Ou é uma ação natural? Ou é algo natural? O efeito estufa é um fenômeno natural. Já o aquecimento global não é um fenômeno natural. O aquecimento global, o agravamento do efeito estufa, aí é um fenômeno que é antrópico, causado pelo homem. Professor, então explica a diferença? Aí eu coloquei uma imagem aqui de uma estufa, para vocês imaginarem o que é uma estufa, que a nossa atmosfera ela atua como se fosse uma estufa. Eu botei aqui uma pesquisa para mostrar para vocês algumas imagens de estufas de plantas. Por que que o ser humano gosta de criar algumas espécies de plantas, vegetais, em estufas como essas? Porque dentro desses espaços se cria um microclima, tipo uma temperatura ideal, uma umidade ideal, né, para que as espécies de vegetais elas se desenvolvam de forma mais rápida. Então, imagine que a nossa atmosfera... Espera aí que eu vou colocar um esquema do efeito estufa. A nossa atmosfera, ela é como se fosse uma estufa dessa daqui. Como assim, professora? Porque ela cria as condições ideais, ela regula a temperatura do planeta. Se não existisse essa camada fina de gases que envolve a Terra, chamada de atmosfera, nós não existiríamos aqui na superfície, não existiríamos, porque ela regula a temperatura global. Ela recebe a radiação solar, uma parte é infiltrada na Terra, chega até a superfície, uma parte já é refletida pela própria atmosfera. E ela fica tentando fazer o tempo inteiro regular a temperatura da nossa Terra, né, do nosso planeta. Mas imagine uma coisa, existem gases na nossa atmosfera, são os chamados gases do efeito estufa. Eles são muito essenciais para a nossa vida. Por quê? Porque eles retêm calor. Se não fossem esses gases do efeito estufa, como por exemplo o dióxido de carbono, o CO2, o monóxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, os clorofluorcarbonetos, se não existissem esses gases que retêm calor na atmosfera, a gente não existiria, porque a natureza, a nossa atmosfera, ela não ia conseguir regular a temperatura global. Então, esses gases são essenciais. Mas imagine uma coisa, já existe de forma natural uma quantidade de gases necessários para a gente, para a natureza, né, para a atmosfera regular a nossa temperatura. Então, a gente não precisa emitir mais gases, eles já existem. Mas imagine que o homem está o tempo inteiro queimando combustível fóssil. Professora, Oi. uma dúvida. Diga. Se o aquecimento global chegar a seu limite máximo, que é quente, muito quente mesmo, o que é que pode acontecer com a Terra? Nós vamos desaparecer. Ai. Exatamente. Mas aí, imagina, efeito estufa é um fenômeno natural, sempre ocorreu. A partir do momento que surgiu a atmosfera, começou a existir o efeito estufa. Natural. Já o aquecimento global, né, é um fenômeno antrópico. Professora, por que o aquecimento global é um fenômeno antrópico? Porque o homem, através da queima de combustíveis fósseis, emite para a atmosfera gases do efeito estufa. Então, o homem meio que aumenta esses gases que retêm muito calor, né, retém calor na atmosfera. Ao emitir gases através da queima de combustíveis fósseis em indústrias, através de veículos, da utilização de combustíveis que movimentam veículos, o que é que pode acontecer? Nós liberamos para a atmosfera esses gases. Ao emitir esses gases, eu estou aumentando os gases que já tinham lá na quantidade certa, mas eu estou aumentando esses gases, aumentando, só emitindo mais sem parar, numa busca desenfreada. E aí, esses gases vão fazer com que esse monte de gases que retém calor, eles vão aquecer a temperatura global, porque eles vão estar num nível além do que a atmosfera necessita. Eles vão estar numa porcentagem bem superior do que a atmosfera necessita para manter a regulação climática, para manter uma temperatura ideal para existir a vida aqui na superfície. Então, eu vou só emitindo. Quanto mais eu emito, mais a atmosfera não vai conseguir mais manter lá uma temperatura ideal. Porque nós, seres humanos, através da ação antrópica nossa, nós estamos emitindo muitos gases, além do que a atmosfera ela necessita para manter esse efeito estufa, essa temperatura ideal no nosso planeta.
Aí, deixa eu voltar para aqui. Então, se eu perguntar em algum simulado, alguma prova, professora, se eu perguntei, né? O aquecimento global é um fenômeno natural ou um fenômeno antrópico? Antrópico, porque nós estamos favorecendo o aquecimento do planeta. Não é a natureza, somos nós. Já o efeito estufa é um fenômeno natural, é totalmente natural. E se ele não existisse, a gente não existiria. O efeito estufa é totalmente natural e benéfico para a vida do ser humano. Mas quando a gente começa a agravar o efeito estufa, é quando a gente começa a emitir muitos gases do efeito estufa, que retém calor. E aí é ruim para a gente. Estima-se, desde o final do século XIX até o nosso momento atual, século XXI, a temperatura do globo já aumentou 1,1 grau. 1,1 graus Celsius. E isso é muito preocupante, porque a gente tem aí do século XIX para o século XXI, 2 séculos, né? De distância, de diferença. Oi, som. Estão me escutando? Estão entendendo tudo? Pronto, tem 2 séculos. Então, em 2 séculos, o ser humano já conseguiu, com certeza, pronto, com certeza por causa da Revolução Industrial. A Revolução Industrial fez com que o ser humano passasse a produzir muitos produtos em grandes quantidades e a utilizar também muita fonte de energia, principalmente não renovável. Carvão, petróleo, gás, enfim. Então, com isso, a gente passou a emitir mais gases de efeito estufa. Quanto mais gases, quanto mais a gente está esquentando mais o planeta, né? Então, estima-se que talvez, se o homem não parar logo com isso, logo com essa emissão desenfreada de gases, nosso planeta vai esquentar, ele tende a esquentar cada vez mais. É tanto que a gente vai falar agora de um acordo que foi feito entre os países do mundo que participaram de uma conferência chamada Conferência das Mudanças Climáticas, COP21, no ano de 2015. Alguém estava falando do bate-papo aí? Não, era só para anotar para não me esquecer. Sim, o negócio que você estava falando. Muito bem. Pronto. Então, Acordo de Paris. Entenderam essa parte do... Quiserem pesquisar um pouquinho mais sobre, é interessante. Efeito estufa, como é que funciona, aquecimento global. Vamos falar do Acordo de Paris. Acordo de Paris. Paris é a capital da França. Então, foi um acordo que aconteceu na cidade de Paris, no ano de 2015. No livro de vocês, página 30360, tem aí, no ano de 2015, houve uma conferência mundial chamada Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, chamada COP21, a sigla COP21. Essa conferência contou com a participação de mais de 190 países, onde eles decidiram entrar em um acordo, chamado Acordo de Paris, um documento que eles tinham que assinar, né, se comprometendo a criar estratégias de reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Então, os países que assinaram o Acordo de Paris no ano de 2015, eles tinham que criar meios, criar formas, estratégias, né, até 2100 para se manter um aumento de temperatura do planeta apenas de 1,5 graus Celsius. Então, até 2100, a gente tem que limitar o aquecimento médio do planeta até 1,5 graus Celsius. Não pode esquentar mais do que isso. Não pode fazer com que esquente mais do que isso. Então, cada país que assinou o Acordo de Paris, que assinou esse documento chamado Acordo de Paris, que foi realizado em Paris, tinha que se comprometer para criar algum modo de reduzir suas emissões de gases do efeito estufa. Então, se o país tem uma produção industrial muito forte, o que é que acontece com ele? Ele tem que inventar aí, criar uma nova forma de se produzir, utilizar uma fonte de energia renovável, né, mais limpa, que degrade menos. Doutora, Oi. existe uma forma natural que pode vir em poucos anos aqui na Terra. Eu, Lucas Manuel. O que é que você está dizendo? Não estou entendendo, não. Diga aí. O esfriamento da Terra. Pode acontecer. Você tá vendo essas chuvas? Essa chuva daqui que estão acontecendo muito frequentemente no Brasil, quer dizer que o clima está esfriando. Não, o clima não muda não, rápido não. O que muda é o tempo atmosférico. Ele vai provavelmente mudar depois de alguns tempos. De alguns bilhões de anos, né? Não, pelo menos 100 a 200 anos. Lucas, o clima é uma sucessão de tempos atmosféricos no decorrer de muitos anos. O clima não muda de um dia para o outro. O clima não muda de um mês para o outro e de um ano para o outro. Porque o clima, ele é uma sucessão de tempos atmosféricos. Sucessão da mudança de tempos atmosféricos. Para um clima mudar, eu dizer, o clima de Caicó não é mais semiárido, quente e seco. O clima de Caicó é tropical úmido. Eu tenho que analisar a mudança do tempo atmosférico
no decorrer de pelo menos 30 anos. Quem é que diz isso? Uma instituição que regula a climatologia, a meteorologia mundial. Então, o clima não muda de um dia para o outro. O que muda é o tempo atmosférico. O tempo atmosférico seria o quê? O estado momentâneo da atmosfera em um dado local, em um dado instante, hora do dia, né? Enfim, o tempo atmosférico ele muda constantemente. A atmosfera ela fica mudando constantemente, mas o clima não. O clima não muda do nada, não. É errado. Quando você vê alguém dizendo que o clima mudou, o clima está frio, o clima está nublado, o clima está seco hoje, não sei o quê. Mentira. Essa pessoa não sabe. Porque o clima não muda num dia, no decorrer de um dia, nem de 2, nem de 3, certo? O que muda é o tempo atmosférico, é o estado momentâneo da atmosfera, naquele Também local. tô falando disso. Pronto. Então, vamos lá. Então, no Acordo de Paris, 195 países, no geral, assinaram esse acordo. Ou seja, se prontificaram, dizendo, nós vamos fazer com que se reduza a quantidade de gases que são emitidos para a atmosfera, que retém calor, chamados de gases do efeito estufa. Beleza. Tudo bonitinho. Isso foi no ano 2015. Chegou o ano de 2017, os Estados Unidos fez, peraí, quero mais não. Quero mais fazer parte disso, não. Eu vou sair do Acordo de Paris. Pois, por quê? Por que vocês vão sair do Acordo de Paris? Os Estados Unidos fez. Não, porque a China está tendo mais vantagens do que a gente. Não, porque a China, nesse Acordo de Paris, parece que teve mais regalias do que a gente. Tipo, inventando motivo para sair do Acordo de Paris. Eles inventaram motivo. Uhum. Porque, na verdade, qual era a razão de que os Estados Unidos teriam que sair do Acordo de Paris? Porque eles são um país, a maior economia do mundo, porque eles dependem do setor industrial, porque eles produzem muitos produtos industriais, porque eles precisam, sim, emitir muitos gases, porque eu já falei nessa aula aqui, que a indústria é o setor da economia que mais utiliza energia, e eu já falei nessa aula também que as fontes de energia mais utilizadas são as não renováveis, as que emitem mais gases. Então, os Estados Unidos saiu do Acordo de Paris, mesmo no ano de 2017, dizendo que a China estava se beneficiando mais do que eles, né? E por isso que eles iam sair. Mas mentira. Eles saíram do Acordo de Paris porque eles queriam proteger a sua economia, né? Continuar essa onda aí crescente de produção industrial. E como eles tinham que dar alguma explicação, se caso eles emitissem mais gases do que o necessário, então eles fizeram, não, vamos sair logo, né? Vamos inventar desculpinha, vamos sair do Acordo de Paris e ninguém vai ligar, não. Mas aí isso causou meio que uma revolta internacional, né? Os países que fazem parte do Acordo de Paris meio que se revoltaram contra a saída dos Estados Unidos, porque é um país muito importante, eles não deveriam ter saído do Acordo de Paris. Eles meio que disseram assim, não, a gente não se importa com o meio ambiente, né? Tá nem aí pro que vai acontecer no futuro. E aí isso causou uma certa revolta e uma discussão em alguns países também de se tentar sair do Acordo de Paris. Então, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Na próxima Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas, se ainda vai ter alguém fazendo parte desse Acordo de Paris ou não. Mas, né, essa saída dos Estados Unidos impactou muito. Por quê? Porque é a maior economia do mundo. E essa desculpinha besta que eles inventaram, de certa forma, né, não colou para ninguém. Próximo tópico. Fontes de energia não poluentes. Que fontes são essas? As renováveis. O que é uma fonte de energia renovável? Já falei. São aquelas que se renovam, né? Existem em constante abundância na natureza. A natureza consegue repor no ritmo mais rápido do que a gente utiliza. Beatriz, Oi. você vai fazer a chamada do final da aula? Sim, vou. Deixa eu só falar que energias são essas. Exemplo de energias renováveis, as que vocês irão explicar semana que vem. Hidráulica, que tem como fonte a matéria-prima água. Eólica, a força dos ventos. A geotérmica, proveniente do calor interno da Terra. Lembrando que nós estamos na crosta, né? Vivendo sobre a crosta. Então, abaixo da crosta, a gente vai ter o quê? O manto terrestre, onde fica o magma, muito quente. Então, já deu para sacar aí que a energia geotérmica, ela vai ser encontrada, ela vai ter que ser extraída, né? O calor interno vai ter que ser extraído, a crosta vai ter que ser perfurada para se liberar esse calor, enfim. Quem for pesquisar vai entender isso melhor. Então, energia geotérmica, energia solar, proveniente dos raios solares. E qual a outra que tem aí, de vocês?
biomassa, que é fruto de resíduos, né, de vegetais principalmente, que tem como gerar energia elétrica através disso. Vocês vão pesquisar aí como é que isso vai acontecer. Lembrem, peguem esquemas, imagens, tudo que vocês acharem de bacana na internet para mostrar, viu? Aí vamos para aqui.